Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, agradecido a Deus pela recuperação da minha vista. Eu estou recuperando cada vez mais, operado de catarata, e Deus tem me ajudado bastante. O Senhor é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas Deus está no controle de cada situação. Eu agradeço a Deus, porque são tantas lutas, são tantas dificuldades, mas Deus está no controle de todas. Eu quero falar aqui sobre o que o povo espera de um pastor em uma igreja. Compartilhe com outras pessoas, nós vamos falar aqui alguns minutos sobre este assunto. É um assunto até um pouco delicado, porque nós precisamos entender que o povo espera muito mais de um bom pregador. E, biblicamente, um pastor, ele é chamado para cuidar do rebanho de Deus, com amor, com dignidade, com integridade, com fidelidade às Escrituras. E eu vou aqui nomear algumas características ou algumas expectativas, melhor dizendo, de uma igreja em relação ao seu pastor. Primeiro, que pregue a palavra de Deus com fidelidade. O pastor ele deve ensinar a Bíblia de forma clara, de forma fiel, de forma prática, sem distorcer a mensagem da palavra de Deus. A mensagem ela deve ser cristocêntrica. Pregar Cristo, pregar os ensinamentos de Cristo, as doutrinas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquilo que Jesus deixou registrado nos evangelhos, né? Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, principalmente. E o que está em toda a Escritura, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para ensinar, para redarguir, para exortar, para trazer ensinamento para todos nós. Então, um pastor ele deve pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, e deve ser uma pessoa preparada teologicamente, ter uma formação teológica. Como é que eu vou ensinar a um povo se eu não tenho uma formação? Eu preciso ter uma formação. Além do chamado, além da vocação, eu devo ser uma pessoa realmente preparada, capacitada. Por isso a Bíblia diz que procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então, o centro é a palavra de Deus. Que seja um homem de oração. A igreja espera que seu pastor mantenha um relacionamento com Deus, uma vida íntima com Deus, intercedendo constantemente pelos membros da igreja, né? Pelo rebanho. Atos capítulo 6, versículo 4 diz: nós permanecemos na oração e no ministério da palavra. Observe aqui, oração e ministério da palavra. Para que eu possa permanecer no ministério da palavra, isso significa que deve haver dedicação no ensino, que haja dedicação, que tenha um bom testemunho. O caráter de um pastor fala mais alto do que a sua pregação. Honestidade, humildade, fidelidade e santidade inspiram confiança. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 7. Como é que eu vou ensinar uma coisa e eu vou viver outra? Que cuide das pessoas. O pastor é chamado para visitar, para aconselhar, confortar os membros, apoiar os enlutados, acolher quem está passando por dificuldades. E 1 Pedro 5,2 diz: apacentar o rebanho de Deus que está entre vós. Gente, o ministério da visitação é muito importante.
Hoje eu não estou pastoreando, mas quando eu pastorei durante muito tempo, né? Inclusive fora do país, eu fui missionário fora do país, sempre eu estava visitando as pessoas. As pessoas necessitam de uma palavra, necessitam de um apoio. Eu moro aqui na cidade de Valparaíso, interior de São Paulo. Na realidade, a visitação pastoral aqui, eu vejo muito a desejar, certo? Muito, muito, muito mesmo a desejar. E também o pastor, eu sou pastor, mas o pastor também necessita ser visitado. Eu estive em várias situações de muitas dificuldades, inclusive enfermo, não recebi a visita de nenhum pastor, de ninguém, ok? Inclusive hoje eu estou operado de cataratas, que para alguns é uma operação simples, porém exige um repouso muito forte, né? Muito sério, e não podemos fazer nada absolutamente, tem que ter um repouso. Não recebi nenhuma visita, nem sequer um oi pelo WhatsApp. É complicado, né? E esse pastor precisa realmente confortar os enfermos, apoiar as pessoas. E um pastor que diz na sua igreja, olha, aqui, se você quiser ficar, fique, se você quiser não fique, eu não obrigo ninguém a ficar aqui. Gente, para mim, né? Para eu, na realidade, eu vejo isso muito difícil. Um pastor jamais deveria falar isso, porque a igreja é um ambiente acolhedor. As pessoas elas procuram na igreja um ambiente de harmonia, um ambiente de paz, um ambiente de empatia, e nós não vemos isso em muitos pastores. Que seja exemplo, mais do que dar ordens, o pastor deve liderar pelo exemplo. 1 Timóteo 4,12 diz, ser o exemplo dos fiéis. Que ame a igreja. O povo percebe quando o pastor serve por amor e não por interesse pessoal. A Bíblia diz em João 10:11, né, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Porém, na realidade, o bom pastor aqui é Jesus. É Jesus, ele que deu a vida pelas ovelhas. Não existe um na terra que dê a vida pelos membros ou a vida pelas ovelhas. É bem complicado, é bem difícil, né? Isso acontecer. Mas esse amor exige renúncia, esse amor exige dedicação, esse amor exige realmente abnegação e empatia, principalmente. Que administra a igreja com sabedoria. A liderança envolve organização, transparência, planejamento e boa administração dos recursos da igreja. Sempre deveria haver uma reunião e ser lido ali, ser notificado aquilo que está acontecendo no meio da comunidade, né, através da entrada dos dízimos e das ofertas. E falando em dízimos e ofertas, eu particularmente não concordo que o nome do membro seja fixado ali na parede, ou que seja lido. Que nós vamos ler os contribuintes, porque aqueles que não podem contribuir ou não contribuem por falta de fé, eles sentem-se humilhados. Mas existem igrejas que em toda a Santa Ceia é lido. Vamos agora ler aqui o rol dos dizimistas, e vamos orar pelos dizimistas. Quer dizer, não vai orar pelos outros? Que ensine e forme discípulos. O pastor não deve apenas reunir pessoas, mas preparar novos líderes e discípulos de Cristo. E portanto, fazer discípulos. Mateus 28, 19 ao 20. Existem igrejas que somente o pastor prega. Somente o outro auxiliar dele prega, mas outras pessoas não pregam. O verdadeiro pastor, ele forma uma liderança bem organizada, bem consistente, forma discípulos. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos as regras do reino de Deus. E preparar pessoas para que possam liderar. Preparar pessoas através de cursos de discipulado, através de cursos teológicos, vários cursos, né? Várias situações. Esse pastor deve preparar outros para que possam estar ali na liderança. Que seja acessível. Os membros esperam encontrar no pastor alguém disposto a ouvir, aconselhar e caminhar lado a lado nos momentos de alegrias e de tristezas. Não é aquele pastor que não se envolva com as pessoas. O pastor deve se envolver com as pessoas, mas existem pastores que eles são apenas do púlpito,
nem sequer eles descem do púlpito para cumprimentar alguém. Se alguém quiser cumprimentar o pastor, tem que ir ao púlpito. São pastores que se consideram donos da igreja, né? Que tem equilíbrio. Um bom pastor sabe equilibrar firmeza e misericórdia, disciplina e graça, verdade e amor. O que a igreja não deve esperar. Também é importante lembrar que um pastor não é perfeito. Sabemos disso, né? Nem consegue atender a todas as expectativas humanas. A Bíblia ensina que ele é um servo de Deus, sujeito às mesmas limitações. Então ele não deve considerar-se o bam do pedaço, né? O gostosão do pedaço. Ele pode, ele faz, ele não adoece, ele não tem depressão, porque no pensamento de alguns crentes não tem depressão, e isso é desconhecer o ser humano. Há um livro em espanhol, os pastores também lhe oram. Sabemos que um pastor é um homem igual a qualquer pessoa, um ser humano igual a qualquer pessoa. Ele não é um super-herói. E a igreja deve orar pelo seu pastor, respeitar sua liderança bíblica, cooperar com o ministério, demonstrar amor, carinho, compreender que o pastor também precisa de descanso, cuidado e encorajamento. Isso nós precisamos compreender, né? Uma igreja saudável espera um pastor que ame a Deus acima de tudo, que pregue a palavra, pregue fielmente a palavra de Deus, cuide do seu rebanho com dedicação, viva de uma maneira coerente com o evangelho e, em contrapartida, um pastor também espera da igreja, né, que seja uma igreja comprometida com Cristo, disposta a servir, crescer espiritualmente e caminhar em unidade. E Paulo afirmou: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não está dizendo, vocês têm que imitar a mim. Ele está dizendo, eu imito a Cristo, vocês também devem imitar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Sede os meus imitadores, assim como também eu sou de Jesus. Né? Entre linhas, ele está dizendo, imitem a Cristo também, igual eu imito, como eu imito. Então, esse é um modelo de liderança cristã, né? Que aponta continuamente para Jesus, o supremo pastor da igreja. Portanto, um pastor, José Tonhanes, que Deus lhe bendiga, meu irmão, um pastor deve ser aquela pessoa carinhosa, educada, respeituosa, e ele deve realmente amar a igreja. Mas ele não é, lembrando aqui que ele não é o dono da igreja, né? Queridos, um verdadeiro pastor, ele, na realidade, ele busca imitar a Cristo. Ok? E o verdadeiro pastor é chamado por Deus para cuidar do rebanho, para cuidar do povo com muita fidelidade. É uma pessoa dedicada. E o ministério pastoral não é apenas um cargo, mas é uma vocação que exige muito compromisso, que exige muita dependência. E a Bíblia, ela aponta diversas características de um homem de Deus. Primeiro, ele é chamado por Deus. O verdadeiro pastor não exerce o seu ministério apenas por desejo pessoal ou por reconhecimento humano, mas porque recebeu um chamado divino. Infelizmente, nós não encontramos muito isso. Nós encontramos pastores que eles são vitalícios, né? E quando termina o cargo dele ali, quando ele morre, quando Deus o recolhe, o filho é quem assume. Mas, na realidade, eu encaro o pastorado como um chamado, uma pessoa chamada por Deus. Não é porque tem um curso teológico que ele tem que dirigir a igreja. É necessário que ele tenha esse curso teológico. Eu sou a favor de que o pastor seja uma pessoa realmente formada. É o que eu já falei no início. Mas, antes de tudo, que ele seja um homem que tenha um novo nascimento, que ele seja uma pessoa que tenha entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E João 15,16 diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu já dirigi a igreja há muitos anos, inclusive no Paraguai, eu fui missionário no Paraguai, eu fiz missões na Argentina, fiz missões no Uruguai, em vários lugares do Brasil. Hoje o meu ministério restringe-se a lives online, a explicações, a aconselhamento. E
Mas eu sempre encarei o meu chamado como algo de Deus, como algo divino. O chamado do Senhor, eu tive um chamado realmente de Deus, né? E Jeremias 3:15 diz: Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. Outras traduções diz que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então, quem dá pastores é Deus, é o Senhor. Há alguns grupos religiosos que não aceitam pastores, mas a própria Bíblia fala sobre o ministério pastoral. Em Efésios, nós vemos isso, com os dons ministeriais, né? Doutores, pastores, mestres. Ama profundamente as ovelhas. O pastor genuíno, ele ama as pessoas, cuida delas e está disposto a sacrificar-se pelo rebanho. Mas o único bom pastor, na realidade, é Jesus, né? Como eu já falei aqui. Vive uma vida santa, sua vida deve refletir aquilo que ensina, o testemunho fortalece a credibilidade do seu ministério. E a Bíblia diz em Pedro, 1 Pedro 1, capítulo 15, versículos 15 ao 16, sede santos porque eu sou santo. Mas não convém somente ao pastor, todos. Santo significa separado, consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor. Já tem 1000 coraçõezinhos aí, uau! Fiel à palavra de Deus, não adapta a mensagem para ganhar as pessoas, mas ele prega a palavra do evangelho, ele prega com amor, prega a palavra, né? A palavra de Deus, como eu já falei aqui. Já falei também que deve ser uma pessoa de oração, ele precisa estar sempre em comunhão com o Senhor, uma pessoa humilde e reconhecer que toda autoridade vem de Deus e serve sem buscar exaltação pessoal, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Marcos capítulo 10, versículo 45. No entanto, muitos pastores não aprenderam ainda isso. Eles são de púlpito, né? Eles querem estar simplesmente ali nos seus gabinetes e eles não descem nem sequer para dar um abraço no membro da igreja. Eu tenho visto muito isso, tenho vivenciado muito isso. E eu fui até repreendido na época que eu pastoreava. Eu fui repreendido pelo meu pastor presidente, que você tem que ser de púlpito, não está envolvido no meio do povo. Fui repreendido muito, mas eu não obedeci. Sua conduta inspira a igreja a seguir a Jesus. Ele lidera pelo exemplo, né? E 1 Timóteo 4,12 diz, ser o exemplo dos fiéis. Possui um bom testemunho dentro ou fora da igreja. E 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 2 ao 7, fala que ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não violento, não avarento, bom administrador da família, bom testemunho dos de fora. E a Bíblia diz que convém que o bispo seja casado. Principalmente, né? Ensina com sabedoria, o pastor alimenta-se espiritualmente, o pastor alimenta espiritualmente a igreja por meio da sã doutrina, por meio da palavra de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 9, retendo firme a fiel palavra, para exortar pela sã doutrina. Mas exortar, queridos, não é dar paulada, não é macetar a pessoa, mas é com aconselhamento, é com empatia, é com amor, é com carinho que deve se ensinar a pessoa. Cuida dos necessitados, está presente nos momentos de sofrimento, de enfermidade, de luto, de crise, etc. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Tito, capítulo 5, versículo 17. Protege o rebanho, defende a igreja contra as falsas doutrinas e os falsos mestres, e para isso ele precisa realmente estudar, né? Estudar livros, pesquisar, estar sempre em dias com o conhecimento. O conhecimento, ele evolui a cada instante, a cada momento, e há muitas heresias que procuram infiltrar na igreja, e essa pessoa que está liderando o rebanho, entre aspas, deve ser uma pessoa que saiba ensinar, uma pessoa
preparada. Atos capítulo 20, versículo 26, 28 ao 30 diz: olhai por vós e por todo o rebanho. Forma novos líderes, investe no discipulado e na preparação de obreiros. E 2 Timóteo capítulo 2 e 2 diz: confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Isto é, que sejam pessoas experimentadas, que sejam pessoas que tenham conhecimento, pessoa madura, né? E também que seja cheio do Espírito Santo. O ministério pastoral deve ser conduzido pelo poder e pela direção do Espírito Santo, e não pela força humana. Gálatas 5, 22 ao 23, o fruto do Espírito manifesta-se em sua vida através do amor, através da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Persevera nas lutas, nas dificuldades. O verdadeiro pastor permanece firme, mesmo diante das críticas, das perseguições e dos desafios. 2 Timóteo 4,5. Ser sóbrio em tudo, suporta as aflições. Não é fácil, na realidade, mas o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O maior exemplo é Jesus Cristo. Nenhum pastor supera o modelo deixado por Cristo. Ele é o supremo pastor que conhece, que guia, protege e ama as suas ovelhas. João 10,14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 4 diz o seguinte: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O verdadeiro pastor é um servo de Deus, é uma pessoa chamada por Deus, que conduz o seu povo com amor, com humildade, com paciência, com fidelidade, com coragem. Sua autoridade nasce do exemplo, sua força vem da oração, sua mensagem está firmada nas Escrituras e sua missão é glorificar a Cristo em tudo. Quando um pastor vive segundo esses princípios, ele edifica a igreja, ele fortalece a fé dos crentes e honra o nome do Senhor. Portanto, que você tenha compreendido aí esta mensagem. E se você que é um obreiro, que é um missionário, que é um pastor, que é uma pessoa que está liderando, que você faça isso com muito amor, com muita dedicação. Hoje eu não estou pastoreando igreja, certo? Mas eu tenho trazido muitos ensinamentos aqui, muitas pessoas têm sido realmente abençoadas e nós temos visto exemplos de pastores e pastores. É bem difícil, é bem complicada aí a situação e nós devemos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Devemos ter a nossa plataforma de oração, a nossa plataforma de comunhão com Deus. Estudar a Bíblia, nós vamos ver realmente muitos pastores que ficam muito a desejar. Mas eu termino repetindo aqui, esses pastores que dizem nos seus púlpitos: você não é obrigado a ficar aqui. Tem outros lugares que você pode ir. Realmente ninguém é obrigado a ficar onde não gosta, né? Mas esse pastor está lançando a pessoa fora aí, lá da sua comunidade. Não é assim. Não é assim, não é assim. Eu fico triste ao ouvir isso, porque eu já ouvi muitos, né, falando isso. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Eu agradeço a Deus pela minha vida e pela tua vida. Grande beijo, grande abraço aí.